Olá, hoje nós vamos falar da equação paramétrica do plano e ângulo entre dois planos. Equação paramétrica do plano. Seja o ponto A de coordenadas x1, y1, z1 pertencente ao plano π e os vetores u e v, dois vetores não colineares e paralelos ao plano π. Bom, então aqui eu tenho um plano, né, que é chamado de plano π. Nesse plano π, eu tenho aqui um ponto A, e desse ponto A, eu coloquei ele como sendo o ponto de origem de dois vetores que não são colineares, que é o chamado vetor U e o vetor V, tá? Então, esse plano, ele contém o ponto A e os vetores U e V, que são vetores, na verdade, não colineares e paralelos ao plano π. Uma vez que o vetor é livre, eu posso, na verdade, colocar esses dois vetores U e V dentro do meu plano π. Bom, um ponto P de coordenadas x, y e z, ele vai pertencer ao plano π se e somente se existirem escalares t e s tais que... Bom, eu vou colocar agora aqui nesse plano um ponto P. Uma vez que eu coloco aqui um ponto P, eu consigo escrever o vetor AP, tá? Uma vez que eu tenho aqui o vetor AP, eu vou escrever agora esse vetor AP, tá? O vetor AP, ele vai ser a soma dos vetores U com V. Então, para eu obter uma soma com os vetores U com V, eu vou ter que multiplicar, respectivamente, o vetor U e o vetor V por escalares T e S, de modo que eu consigo escrever o vetor AP como sendo soma, né, dos vetores aqui U e V. Então, na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte agora. Quando eu multiplico o vetor T, o vetor U, pelo escalar T, e o vetor V por um escalar S, eu vou ter novos vetores, tá? Que são múltiplos de vetores U e V. E aí eu consigo, na verdade, aqui, utilizar a regra do paralelogramo. Então, eu consigo ver agora aqui que o meu vetor de verde AP nada mais é do que o vetor TU somado com o vetor SV, onde T e S são escalares. Agora nós vamos realizar agora essa igualdade aqui, essa continha. Eu vou abrir, na verdade, esse vetor aqui AP, que eu posso escrever como sendo OP menos OA, que é igual a T que multiplica o vetor U, mais S que multiplica o vetor V. Vou pegar agora aqui e passar esse vetor OA para o segundo lado da igualdade, tá? Então, eu vou ter agora aqui a seguinte continha. O vetor OP vai ser igual ao vetor OA mais T que multiplica o vetor U mais S que multiplica o vetor V. Bom, o que eu vou fazer agora aqui é substituir os valores que o exercício, na verdade, vai te fornecer. Então, esse ponto P que eu coloquei no plano, ele tem, na verdade, coordenadas x, y e z, tá? O meu vetor OA, ele vai ser definido pelo ponto A, que também foi dado para a gente, tá? x1, y1, z1. Esse vetor U e esse vetor V, ele também foi dado para a gente, tá? Que são vetores aqui não colineares, que são paralelos ao plano π, tá? Então, agora aqui, eu vou substituir o valor de asterisco na minha igualdade, vou substituir 2 asterisco na minha igualdade. E também vou substituir agora aqui os valores dos meus vetores. E aí agora eu vou obter aqui a seguinte igualdade. XYZ, que é igual a x1, y1, z1, mais T, que multiplica as componentes do vetor U, mais S, que multiplica as componentes do vetor V. Tá? Bom, dessa igualdade aqui agora, eu consigo tirar, na verdade, a equação paramétrica
do plano. Então, vou pegar agora aqui, ó, x, que vai ser igual a x1, mais t, que multiplica o 1, mais s, que multiplica v1. Depois, eu vou ter y, que é igual a y1, mais t, que multiplica o 2, mais s, que multiplica v2. E para terminar, eu vou ter z, que é igual a z1, mais t, que multiplica o 3, mais s, que multiplica v3. Então, na verdade, eu vou ter aqui a minha equação paramétrica do meu plano π, onde t e s são escalares, pertence aos números reais. Então, essa aqui é a nossa equação paramétrica do plano π. Espero aí que você tenha acompanhado, na verdade, essa resolução aqui e essa demonstração aqui que mostra para a gente aqui qual é a equação paramétrica do plano. Bom, agora nós vamos resolver um exemplo que trata do assunto que foi abordado. Exemplo: obter a equação paramétrica do plano que passa pelos pontos P1, P2 e P3. Bom, nós vimos agora há pouco aqui, ó, que a equação paramétrica do plano, ela é dada, na verdade, por essa formulinha aqui que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte agora, ó, eu quero determinar a equação paramétrica de um plano, tal. Então, vou desenhar aqui o plano, que eu vou chamar de plano π, onde nesse plano π, eu tenho aqui, ó, os meus pontos P1, P2 e P3. Então, 3 pontos definem um plano. Eu quero obter, na verdade, qual que é a equação paramétrica desse plano, tá? Bom, para nós descobrirmos qual é a equação paramétrica do plano, eu preciso de ter, na verdade, aqui, ó, um ponto, tá? Que é o meu ponto A. E eu preciso de ter 2 vetores que são paralelos ao plano, que na verdade eu estava chamando de vetor U e estava chamando aqui de vetor V. Então são 2 vetores que são paralelos ao plano, tá? Então percebo, ó, que o meu exercício ele me dá na verdade 3 pontos. Uma vez que eu preciso apenas de um ponto, eu posso escolher qualquer um desses 3 pontos aqui, ó, tá? E como é que eu preciso de 2 vetores que são paralelos? Eu vou utilizar, na verdade, esses 3 pontos para eu obter, na verdade, aqui os 2 vetores, tá? Então a brincadeira aqui vai ser o seguinte, ó, eu vou escolher um desses 3 pontos aqui, ó, para ser o meu ponto de origem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou escolher o meu ponto P1. É uma escolha, tá? Ó. Então, uma vez que eu escolho aqui o ponto P1 para ser origem, eu vou ter um vetor aqui, ó, P1, P2. E vou ter aqui um outro vetor que vai ser P1, P3. Então, esse vetor aqui, ó, P1, P2, vai ser, por exemplo, aqui, ó, o meu vetor U. E o meu vetor P1, P3 vai ser aqui, digamos, o meu vetor V. Então, agora eu vou descobrir aqui quem é esses 2 vetores. E uma vez aqui ó, que eu escolhi o meu ponto 1 para ser origem, esse ponto 1 meu aqui, eu vou chamar ele de ponto A. Tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, o meu ponto A, ele vai ser, na verdade, o meu ponto 1, que eu sei que as coordenadas dele é dado por 3, menos 1 e 2. Agora, eu vou achar aqui, ó, quem é o meu vetor U. O meu vetor U, ele é o vetor definido por P1, P2. Uma vez que é P1, P2, eu vou fazer OP2 menos OP1. E agora aqui eu vou substituir, ó. Ponto 2.
As coordenadas dele é 4, 2 e menos 3, menos o meu ponto 1, que tem coordenadas 3, menos 1 e 2. Agora aqui eu vou ter o meu vetor U. Vou agora subtrair, 4 menos 3, 1. 2 menos 1, menos com menos mais, 2 mais 1, 3. Menos 3 com menos 2, menos 5. Então, já tenho aqui também o meu vetor U. De forma análoga, eu vou descobrir agora aqui quem é o meu vetor V. O meu vetor V, ele é dado por P1, P3. Então, eu vou ter aqui, que vai ser OP3 menos OP1. Então, meu vetor V nada mais é do que OP3 menos 2, 1 e 3, menos OP1, 3, menos 1 e 2. Procedendo agora aqui com a subtração, menos 2 com menos 3, menos 5, 1 menos menos 1, 2, 3 menos 2, 1. Então, agora aqui eu acabei de descobrir quais são as componentes do meu vetor U e do meu vetor V. Então, agora eu posso terminar o meu exercício. Perceba que eu tenho aqui o ponto A, tenho o meu vetor U e tenho aqui o meu vetor V. Então, agora eu vou substituir na equação paramétrica do meu plano aqui, que eu chamei de plano π. Então, agora eu vou ter aqui a seguinte equação, x, y, z. Vamos pegar primeiro aqui, só de x, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte aqui, x igual, vou lá no ponto A, vou pegar x1, que vai ser 3, mais, vou lá no vetor U agora, a minha componente U1, que vai ser 1 que multiplica T. Vou lá agora na componente V, que vai ser V1, que vai ficar menos 5S. Agora eu vou em Y. Y é igual, no ponto A, Y1, que é menos 1. O 2, então vai ficar mais 3T. V2, mais 2S. E agora vai ser Z. Vou lá no meu ponto A, Z1, que é 2. No vetor U, a minha componente U3, menos 5, que multiplica T. E no meu vetor V, a componente V3, que vai ficar mais 1, que multiplica S. Onde S e T pertencem aos números reais. Então, aqui eu tenho a equação paramétrica do plano π, que contém os pontos P1, P2 e P3. Tá? Então, perceba aqui, eu peguei o ponto 1 para ser um ponto de origem, e através desse ponto 1, eu defini o meu vetor U, que é definido pelo vetor P1, P2, e defini o meu vetor V, que é definido pelo ponto P1, P3. Uma vez que eu tenho o ponto 1 e tenho dois vetores que são paralelos ao plano e não colineares entre si, eu consegui escrever a equação paramétrica do meu plano. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Bom, agora nós vamos falar aqui de ângulo entre dois planos. Perceba aqui que nessa figura eu tenho aqui o plano que eu chamei de π1, tá? Esse plano π1, ele tem aqui um vetor vermelho, que é um vetor normal. Ele forma um ângulo de 90 graus com o plano π1, tá? E eu tenho aqui o plano que eu chamei de plano π2,
e ele também tem o vetor normal, que é esse vetor aqui que está na cor preta, que ele também forma um ângulo de 90 graus com o vetor, com o plano π2, tá? Porque ele também é um vetor normal ao plano π2. E o que é que eu quero descobrir aqui? Ó? Eu quero descobrir qual que é o ângulo formado entre esses dois planos, tá? Essa figura aqui, para te ajudar um pouquinho aqui a enxergar o que está acontecendo aqui, é como se você estivesse abrindo aqui um caderno espiral, tá? Aqui você tem aqui, eu estou tentando desenhar aqui, para você entender. É a parte aqui, onde fica o arame do seu caderno. Aqui você tem a capa de cima, que é o plano π2, e a capa de baixo, que é o plano π1, tá? Então você está abrindo o seu caderno. Eu quero descobrir qual que é o valor desse ângulo aqui, que eu chamei de ângulo θ, tá? Então, na verdade, o ângulo θ entre os planos π1 e π2 é tal que esse ângulo θ, ele é sempre o menor ângulo, tá? E ele vai ser um ângulo que vai variar de 0 graus a 90 graus. Ou então, de 0 a π/2 radiano, tá? Então, na verdade, sempre quando você procurar aqui por o valor do ângulo entre dois planos, ele vai ser um valor que estará compreendido entre 0 e 90 graus, ou 0 e π/2 radianos, tá? Bom, então vamos lá então agora aqui, eu quero descobrir qual que é o valor então aqui, desse ângulo aqui que eu acabei de colorir aqui, de vermelhinho, que eu chamar aqui de ângulo θ. Para eu descobrir quanto que vale esse ângulo θ, eu vou fazer aqui o seguinte procedimento. Eu vou pegar aqui o vetor nπ2, que é o vetor normal ao plano π2, que forma aqui um ângulo de 90 graus, e vou prolongar esse vetor de modo que ele coincida com o plano π1. Tá? Uma vez que eu prolongo esse vetor n de π2, ele vai tocar no plano π1 no ponto P, tá? Então perceba que quando eu prolonguei aqui então, esse vetor aqui, nπ2, ele desceu na verdade aqui até encostar no plano π1. E ele tocou aqui no plano π1 no ponto P, tá? Agora, para facilitar aqui o nosso raciocínio, o que eu vou fazer aqui agora? O vetor é livre. Então, esse vetor que você está vendo agora aqui, que é o n de π1, tá? Eu posso levar ele até o ponto P, preservando o seu tamanho, direção e sentido, porque o vetor é livre. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar o meu vetor n de π1 e estou lá levando ele até o ponto P. Tá? O vetor é livre. Agora, por que eu posso fazer isso? Uma vez aqui que ele faz 90 graus com o plano π1, eu vou estar levando ele até o ponto P e ele vai continuar aqui formando um ângulo de 90 graus. Tá? O vetor ele é livre. Eu posso estar fazendo, na verdade, aqui essa transposição aqui, transportando ele, na verdade, para o ponto P. Tá? Agora, raciocina comigo aqui o seguinte, vou pegar agora aqui um ponto A que vai estar na interseção desses dois planos, ou seja, o plano π2 com o plano π1, eles fazem uma interseção, que é essa parte agora aqui que eu estou colorindo aqui de vermelho, tá? Eu vou simplesmente chegar aqui agora, e vou colocar aqui um ponto A, tá? Para facilitar aqui o nosso exercício aqui agora, para descobrir quanto que vale aqui o valor desse ângulo θ, eu vou simplesmente agora aqui, desenhar aqui um triângulo, tá? E você vai ver que ele não é um triângulo qualquer, ele é um triângulo retângulo. Então, o ponto A, o ponto P
E esse pontinho aqui agora, ó, que eu vou chamar de ponto B, eles vão formar para nós aqui um triângulo retângulo, tá? E eu sei que o triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Ou seja, uma vez que o vetor n de π2 ele forma um ângulo de 90 graus, eu posso afirmar que esse ângulo B também é um ângulo de 90 graus. Então, agora, ó, o que eu quero que você perceba aqui, ó, que esse ângulo A que eu estou colorindo aqui agora de vermelho aqui dentro, aqui, ó, esse ângulo A, ele é exatamente igual ao ângulo θ. Agora, olha só que bacana aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, aqui, ó, uma vez que o meu ângulo B vale 90, quando eu pegar o meu ângulo A, que é θ, e somar com o ângulo P, ou seja, o ângulo A somado com o ângulo P, tem que dar exatamente 90 graus. Uma vez que eu sei que o ângulo A é θ, então θ somado com o ângulo P tem que dar 90 graus. Daqui eu concluo que o meu ângulo P nada mais é do que 90 graus menos θ. Ou seja, o ângulo A e o ângulo P, eles são complementares. Ângulos complementares são ângulos cuja soma é exatamente 90 graus, tá? Então, eu posso afirmar que esse ângulo P aqui meu vale exatamente 90 menos θ. Então, vou chegar aqui agora, ó, e vou escrever aqui, ó. Esse ângulo aqui vai ser 90 graus menos θ. Conclusão que eu tiro é a seguinte, ó. Como esse vetor NP1 ele é normal ao plano, ele forma um ângulo de 90 graus. Uma vez que 90 menos θ é complementar, eu posso afirmar que esse ângulo aqui, ó, entre os vetores NP1 e NP2 é um ângulo exatamente igual a θ. Então, pessoal, descobrir o ângulo θ entre dois planos nada mais é do que descobrir o ângulo θ entre os dois vetores normais, ou seja, entre o vetor normal do plano 1 com o vetor normal do plano 2. Então, acabei de mostrar para você agora aqui, ó, que o ângulo entre os dois vetores vale θ, que é exatamente igual ao ângulo formado entre os dois planos, tá? Espero que você tenha acompanhado o raciocínio aqui, tá? Mas você tem que saber que esse ângulo θ aqui, ó, entre os dois planos é o mesmo ângulo θ entre os dois vetores normais, tá? Nós já vimos lá do produto escalar que o escalar V nada mais é norma de U vezes norma de V vezes o cosseno de θ. A conclusão é que o cosseno de θ é o vetor U escalar V dividido pela norma de U, que multiplica a norma de V. Só que essa formulinha aqui, ó, eu utilizava ela quando eu estava procurando um ângulo θ que está entre 0 graus e 180 graus. Perceba agora que o meu ângulo ele vai estar entre 0 e 90 graus. Tá? Uma vez que ele está entre 0 e 90 graus, eu estou me referindo a um ângulo que está exatamente no primeiro quadrante. Por ele estar no primeiro quadrante, o meu cosseno tem que ser um cosseno
positivo. Então, basta eu pegar agora essa formulinha aqui, ó, e colocar o numerador em módulo. Uma vez que eu coloco aqui em módulo, eu estou garantindo que esse cosseno meu sempre será um cosseno positivo, tá? Agora, os vetores u e v são os vetores normais do plano π1 e do plano π2. Então, daqui, na verdade, eu consigo escrever a minha formulinha para calcular o ângulo θ entre dois planos. Cosseno de θ é igual módulo do produto escalar de nπ1 por nπ2, que são os vetores normais, dividido pelo produto da norma dos vetores nπ1, nπ2. Quando você fazer aqui essa continha, você vai achar o cosseno de θ, que é igual a esse valor. Você vai aplicar, na verdade, a função inversa, e aí você vai conseguir, na verdade, achar aqui o valor do ângulo θ. Tá? Então é muito importante aqui que você guarde aqui essa formulinha e saiba aí, na verdade, o momento correto de estar utilizando. Tá? Então espere aí que você tenha acompanhado, na verdade, aqui o nosso raciocínio. Tá? Vamos agora aqui, na verdade, dar continuidade aqui aos nossos estudos, fazendo aqui algumas observações. Tá? Primeira observação. Eu tenho aqui um plano π1 e um plano π2. Você percebe que esses dois planos, eles são paralelos. Uma vez que eles são paralelos, eles não se tocam, tá? Então tem que saber aqui, ó, que um plano vai ser paralelo ao outro, tá? Então, quando eles vão ser paralelos aqui, ó, o ângulo θ seu vai ser igual a 0 graus. E aí, tem aqui uma observação muito importante, tá? Eu já comentei isso aqui na nossa aula passada. Os vetores normais desses dois planos, eles podem ser iguais ou múltiplo por escalar, tá? Então, na verdade, ó, sempre que o vetor normal de um plano for múltiplo do outro ou igual, você conclui que esses seus planos são planos paralelos, tá? Se os planos são paralelos, o ângulo formado entre eles é um ângulo de 0 graus. Importante saber isso aqui, tá? Se falar que é paralelo, o ângulo é 0 grau. Se você descobriu que o ângulo é 0 grau, eles são paralelos. Se você perceber que o vetor normal de um plano é igual ou múltiplo do outro, esses dois planos seus são planos paralelos, tá? Então você pode ter planos paralelos ou você pode ter planos concorrentes. E aí, quando você tem planos concorrentes, você pode perceber agora aqui dessas duas figuras, tá? Que quando um plano é concorrente com o outro, a interseção desses dois planos é uma reta, que nesse caso que eu simbolizei aqui de pontilhado verde, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando o plano π1 corta o plano π2, eles têm em comum aqui uma reta, que é essa reta verde. E aí você vai ter aqui na segunda figura que o meu plano π1 e o plano π2, eles também se cortam segundo uma reta pontilhada de verde, tá? Então vamos lá. Quando que você vai ter uma interseção de dois planos que é uma reta? Quando os seus planos não forem planos paralelos, tá? Se eles não são paralelos, eles são concorrentes, tá? E de que forma que eles concorrem? Sobre uma reta, tá? Agora vamos lá. Dois planos concorrentes, eles podem formar ângulos de 90 graus ou não, que nesse caso aqui eu tenho um θ aqui menor que 90 graus, tá? E aí, ó, dentro dessa observação, eu faço aqui para você aqui um alerta, tá? Sempre que você tiver plano concorrente, eu falei que você vai ter como interseção uma reta, tá? E essa reta, ela vai ter um vetor diretor. O vetor diretor dessa reta nada mais é do que o produto vetorial do vetor nπ1 pelo vetor nπ2, tá?
Então vamos tentar entender isso aqui, que ó, o meu vetor aqui, ó, NP1 normal, ele vai estar saindo do plano aqui, ó, tá? Ó, ele sai aqui formando um ângulo de 90 graus. Já do plano P2, ele vai subir aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Se você pegar aqui, ó, esses dois vetores e colocar eles aqui saindo, por exemplo, aqui do ponto A, você vai ter aqui, ó, o primeiro vetor que vai estar subindo, tá? Ó, que é o vetor do P2, e vai ter o outro vetor aqui, que é o vetor do P1. Eles vão formar entre eles um ângulo aqui de 90 graus, nesse caso, tá? E aí você vai ter, na verdade, aqui, ó, a sua reta, tá? Então, essa reta que suba aqui, ó, de verde, ela tem um vetor diretor. Esse vetor diretor aqui, ó, da reta, tá? Ele é dado pelo produto vetorial de π1 por π2. Independente se eles formam um ângulo de 90 graus entre si ou não, tá? Então, sempre que você tiver aqui, ó, dois planos concorrentes, eles vão concorrer segundo uma reta, tá? E o vetor diretor dessa reta nada mais é do que o produto vetorial entre os vetores normais de cada plano, tá? E aqui vale o seguinte, ó, se os planos são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus. Se forma ângulo de 90 graus, eles são perpendiculares. Por eles ser perpendiculares, o produto escalar entre os vetores normais é igual a zero, tá? Então vamos lá. Se você descobrir os vetores normais do plano π1 e do plano π2, se você perceber que eles são iguais ou múltiplos, esses dois planos são paralelos. Se você multiplicar esses dois e a continha dá zero, eles formam um ângulo de 90 graus. Eles vão então ser concorrentes, tá? Formando um ângulo de 90 graus. Agora, se eles não são paralelos e nem formam ângulo de 90 graus, tá? Eles vão ser concorrentes. Então toma cuidado com isso aqui, ó. Se não são paralelos, eles são concorrentes, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Eles podem ser concorrentes formando um ângulo de 90 graus ou serem concorrentes não formando um ângulo de 90 graus, tá? Que é um ângulo entre 0 e 90 graus. Muito importante isso aí na hora de resolver os exercícios, tá? Bom, vamos fazer agora aqui um exemplo, abordando também aqui um assunto que foi acabado aqui de ser trabalhado aqui durante a aula. Determine o ângulo entre os planos π1 e π2. Então, ó, o meu plano 1, eu tenho aqui o plano π1 dado na equação geral, tá? E tenho o plano aqui meu π2, que é dado pelas retas paramétricas, desculpa, pelas equações paramétricas, tá? Então, o que acontece aqui, ó? A equação geral do plano, tá? A equação geral do plano, π1, ela é dada por ax mais by, cz mais d igual a zero. Então, só de eu olhar para a equação geral do plano, eu tenho que saber identificar quem que é o vetor normal, que é dado por A, B, C. Uma vez que eu tenho que identificar quem é o vetor normal, então lá no meu plano π1, eu já sei quem que é o vetor normal dele, tá? Na verdade, são os números que multiplicam as variáveis. Então, eu vou ter aqui, ó, a componente em x vai ser a componente em y vai ser b, e a componente em z vai ser o valor de c. Então, eu já achei o vetor normal aqui do meu plano π1, tá? Como eu quero achar o ângulo entre os planos, eu tenho que achar o vetor normal aqui de cada um, tá? Agora,
perceba que do plano π2, uma vez que ele está definido pelas equações paramétricas, eu não tenho aqui quais são os seus vetores, tá? Ou seja, eu não tenho vetor normal, tá? Então, o que vai ser a brincadeira minha, então, aqui, ó? Para o plano π2, eu vou obter aqui dele, aqui, ó, 3 pontos, tá? Depois que eu achar aqui os 3 pontos, eu vou ter, na verdade, aqui, ó, 2 vetores. E uma vez que eu tenho aqui 2 vetores, tá? Eu consigo achar o vetor normal, fazendo o produto vetorial, tá? Então, na verdade, ó, eu tenho que achar, na verdade, aqui 3 pontos, ou então 2 vetores, tá? Eu vou achar, na verdade, os 2 vetores, porque eu tenho aqui a equação paramétrica do meu plano π2. Então, vamos lá. Do plano π2, eu vou tirar ali, ó, o meu vetor u, as suas componentes são as que multiplicam o parâmetro t. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 menos 3 e 1. 2 menos 3 e 1. Já o meu vetor v, tá? Então, achei aqui, ó, o meu vetor u e agora o meu vetor v. O meu vetor v, as componentes multiplicam o parâmetro s. Então, aqui vai ficar, ó, menos 1, 5 e menos 3. Menos 1, 5 e menos 3. Agora, eu vou achar, na verdade, o vetor normal de π2. Que nada mais é do que quem aqui, ó? O meu produto vetorial entre o meu vetor P1, P3, vetorial P1, P2. Ou seja, eu estou simplesmente fazendo o meu vetor V vetorial meu vetor U. Então, agora que eu vou fazer essa continha aqui, ó, vai ficar N de π2. Vou colocar aqui os 2 vetores agora, né? Ó. Primeiro, vou colocar o vetor V. Tá? Poderia ser U por V, tá? Eu estou fazendo V por U. Tá? Estou usando a regrinha da mão direita aqui, ó. V vai de encontro com U. Então, na verdade, ó, vai ficar aqui, ó, menos 1, 5, menos 3. 2, menos 3 e 1. Repete as duas primeiras, tá? Então, repetindo aqui, ó, as duas primeiras, vai ficar menos 1, 2, 5 e menos 3. Vou fazer pelo procedimento, tá? Mas rapidinho aqui, ó, pelo macetinho que eu passei para vocês, ó. Determinante de ordem 2. Então, vai ficar 5 vezes 1, 5, menos. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. Então, 5 menos 9, menos 4. Então, já achei aqui a primeira componente. Agora, ó, vou fazer aqui o segundo determinante. Ó. Menos 3 vezes 2, menos 6, menos. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos com menos, mais. Menos 6 com mais 1, menos 5. E aí, agora, vou fazer agora o último aqui, determinante de ordem 2. Menos 1 vezes menos 3, 3, menos 5 vezes 2, 10. Então, essa continha nossa aqui vai dar menos 7.
Então, nós encontramos aqui com o meu vetor normal, tá? O meu vetor normal, n de π2, ele tem as componentes menos 4, menos 5 e menos 7. Uma vez que eu tenho os dois vetores normais, eu vou agora descobrir qual que é o ângulo entre esses dois vetores, tá? E para eu descobrir qual que é o ângulo entre esses dois vetores, eu vou utilizar a formulinha do cosseno de θ, que foi a formulinha aqui que nós acabamos de ver, tá? Então vamos lá agora então aqui, ó. O meu vetor normal nπ1, ele tem componentes menos 9, menos 7 e menos 3. Então vai ficar aqui, ó, n de π1 menos 9, menos 7 e menos 3. Já o meu vetor n de π2, ele tem componentes menos 4, menos 5 e menos 7. Menos 4, menos 5 e menos 7. Agora vamos fazer continha aqui, ó. A primeira continha que eu vou fazer aqui, ó, n de π1 escalar n de π2. Então vai ficar quem aqui, ó? Menos 9, menos 7, menos 3. Escalar, menos 4, menos 5, menos 7. Quando eu proceder aqui agora, ó, com a continha aqui, ó, para achar o produto escalar, eu vou multiplicar agora aqui, ó, as componentes correspondentes e vou somar. Então, menos com menos, mais 9 vezes 4, 36. Mais menos com menos, mais 7 vezes 5, 35. Mais menos com menos, mais 3 vezes 7, 21. Bom, agora, ó, nós vamos somar, né? Então, vou ter aqui, ó, n de π1 escalar n de π2, 36 mais 35, 71. 71 com 21, eu vou ter aqui 92. Então, na verdade, já achei aqui o valor do produto escalar. Agora, ó, eu vou calcular a norma de cada um. Então, ó, eu sei que a norma de nπ1 nada mais é do que raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Então, aqui vai ficar menos 9 ao quadrado, mais menos 7 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Então, a norma de nπ1 vai ficar igual a raiz quadrada, 81, mais 49, mais 9. Agora, ó, nós vamos somar, né? Então, eu tenho que a norma do vetor normal do plano π1 vai ser raiz quadrada, 81 somado com 49, 130. 130 somado com 9, 139. Então, achei aqui o vetor normal, a norma do vetor normal ao plano π1. De forma análoga, vou fazer a mesma continha para o vetor normal do plano π2. Então, a norma do vetor normal ao plano π2, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado, mais menos 7 ao quadrado. A norma do vetor normal vai ficar 16 mais
25 mais 49. Daqui, então, nós podemos concluir o seguinte, ó, que a norma do vetor normal ao plano π2 vai ser 16 somado com 25, 41, que somado com 49, 90, tá? Bom, agora é substituir aqui na nossa formulinha. Vai ficar agora aqui, ó, cosseno de θ, produto escalar entre os dois vetores normais, deu 92, tá? Bom, o 92 é positivo, ó, tá? Se fosse positivo ou negativo, não importa. Uma vez que aqui dentro tem módulo, essa continha aqui vai ficar sempre positiva, tá? Mas põe um módulo aqui, ó. Então vai ficar módulo de 92 dividido. Norma do plano 1, raiz de 139, vezes raiz de 90. Então daqui eu tenho, ó, que cosseno de θ, módulo de 92 é 92, e aqui eu vou ter raiz de 139 vezes raiz de 90. Essa continha aqui que você está vendo, ó, a gente só vai conseguir resolver essa continha, tá? Com auxílio de uma calculadora científica. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, eu quero descobrir qual é o valor de θ, de modo que o cosseno de θ é igual a 92 dividido por raiz de 139 vezes raiz de 90. Existe um ângulo que o cosseno dele vai dar esse valor. Então, agora eu vou chegar aqui, ó, pegar minha calculadora científica, tá? E vamos aqui fazer a continha. Primeira coisa aqui, ó, Shift, Setup. Vou colocar aqui na função degree, que é o 3, tá? Estou trabalhando agora aqui com ângulos em graus. E agora aqui eu vou fazer a continha, ó, 92 dividido, parênteses, raiz de 139, tá? Fecha parênteses, vezes raiz de 90. Fecha parênteses e fecha mais um parênteses. Quando eu dou aqui OK, essa é o valor da divisão de 92 por raiz de 139 vezes raiz de 90. Agora eu quero descobrir qual é o valor do ângulo que o cosseno dá esse valor. Vou trabalhar agora aqui com a função inversa. Vou apertar aqui o Shift, cosseno a menos 1. E vou dar aqui igual. Vou ter aqui que o meu ângulo, ó, é de 34, pegar duas casinhas decimais aqui com arredondamento e tal. Então vai ser 34,66 graus. Então meu ângulo θ é igual a 34,66. 34,66 graus. Bom, espero aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício, tá? Aqui está nossas referências bibliográficas. Desejo a vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.